Oi, oi! Tudo bem com você? Se ainda não me conhece, eu sou a Nay, esse é meu canal Pretinha Boys, onde eu falo sobre planejamento e organização de uma visão mais afetiva, para a gente conseguir uma rotina mais tranquila, utilizando para isso também algumas ferramentas ali digitais e analógicas. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre objetivos e metas e como a gente pode, pensar e estruturar esses objetivos para fazer um planejamento mais de longo prazo e também como conectar esse planejamento de longo prazo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com o nosso planejamento semanal. E aí, antes da gente passar para a próxima etapa, onde eu vou mostrar algumas coisinhas, você já pode deixar aqui o seu gostei, o seu like e compartilhar com alguém que você acha que também vai aproveitar esse conteúdo. Vamos lá? Então, para começar esse papo, sobre planejamento de futuros, planejamento de vida, a primeira coisa que a gente tem que olhar é esse mapa mental de áreas da vida, nossas áreas de responsabilidade, que é fácil identificar, São todas as coisas que a gente precisa dar atenção ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias, que aí pode entrar, Trabalho, estudo, casa, você, saúde, bem-estar, espiritualidade, relacionamentos, família e outras coisas que possam entrar aqui, Na família ali, filhos e coisas que fazem sentido para os seus contextos. E a gente pode criar esse mapa mental assim, ou pode ser uma lista, A gente pode colocar aqui, um desenho, fazer um fluxograma dessas áreas da vida. E aí, essa análise de áreas da vida, vai te mostrar para onde você está indo, onde você quer chegar. E a gente já consegue fazer uma avaliação de níveis de satisfação em relação a cada área dessa vida, E a partir desses pontos a gente vai definir esses objetivos de curto, médio e longo prazo, novos hábitos, projetos, fazer o nosso plano de ação e, dividir esse plano de ação em tarefas. E aí, por que, essas áreas da vida são o ponto de partida, porque a partir dessa análise, do que a gente vai identificar de que o que tá bom, o que tá ruim, o que quer melhorar, o que a gente quer experienciar, o que quer deixar de marca, o que quer realizar, que a gente vai ter como estrutura esses objetivos de curto, médio e longo prazo, sendo 2, 3 a 5, e 10 anos. E aí esse aqui é um exemplo, de mapa de áreas de responsabilidade aí, que eu fiz faz algum tempo já, separando de um lado a parte profissional, do outro a parte mais pessoal, mais individual, mas sempre aí destacando esses pontos mais importantes de atenção, e a partir deles eu fiz também um detalhamento do que estava dentro dessas grandes áreas, Então eu tinha aqui essas áreas profissionais que estavam relacionadas ao trabalho, à carreira, e um outro lado aqui mais voltado a desenvolvimento pessoal, saúde, capacitação barra educação e outras questões. E aí você pode fazer o seu baseado no que você quer, baseado nos seus contextos, baseado no que faz sentido para você. Isso pode ser feito também utilizando ferramentas digitais como o Miro, como MindMaster e outras ferramentas de mapa mental. E aí, pensando nessa questão, de que a gente traz esse grande planejamento para o planejamento do agora, da nossa semana, do nosso dia a dia, a gente pode trazer essas áreas da vida para os nossos contextos e para os nossos blocos de tempo, definindo ali cada semana como um foco, e dentro desse dia, cada semana não, tendo ali cada dia um foco dentro dessas áreas da vida, as atividades que você desempenha nessas áreas da vida, e também fazendo que nessa semana você tenha momentos dedicados a essas áreas, que vão ser nossos blocos de tempo. Então a gente pode ter um dia separado para dedicação à família, um momento dedicado a cuidar da casa, um outro momento para estudos, um outro momento para capacitação, barra estudos, como eu já falei, momentos para cuidar da saúde, bem-estar, além na rotina matinal, e também nosso maior bloco de tempo geralmente é o trabalho, e a gente pode ter, esse bloco de tempo distribuído ao longo de muitos dias, ao longo do dia, ali mais ativo, com focos diferentes por dia, se assim couber.
E aí aqui, num outro vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre como montar essa dinâmica aqui de blocos de tempo, mas seria um exemplo, né, de rotina semanal baseado nesses blocos de tempo. E aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre esse planejamento, né, de futuro, de vida. E aí, o que a gente precisa sempre pensar, né, é que os nossos planos são, né, focados ali nos nossos sonhos, no que a gente quer realizar, onde a gente quer chegar, e sempre também ter essa visão do que, quais vão ser esses passos para alcançar esses objetivos, né? E um planejamento sempre ajuda a gente a saber qual é o próximo passo. Não é nada para engessar, não é nada para acabar com a nossa espontaneidade, com a nossa flexibilidade, mas estruturar esses passos, né? Estruturar algumas coisas mais estratégicas para que a gente consiga, de fato, se movimentar em relação, se movimentar em direção a esses planos. E estar fazendo isso de forma consciente, não automático, né? Não só respondendo a demandas externas. Então, para a gente pensar nesse planejamento, né, de forma estratégica, a gente tem especificamente a estratégia, a visão e a ação, que resume onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer para chegar lá e quais vão ser os passos para alcançar de fato esse planejamento. E aí a gente tem aqui os níveis de planejamento básicos. Não necessariamente a gente precisa agregar todos esses níveis no nosso planejamento, mas a gente tem que ter essa noção de que sempre um planejamento faz parte de algo maior. Então, se eu planejo a minha semana, é para um objetivo mensal, é para um objetivo anual, que vai contribuir para os meus planos de vida, né? Para os meus objetivos de vida. Então, como eu falei, a gente não precisa ter todos, mas é interessante que tenha alguns mais estratégicos, né? Então, o semanal, porque é onde a vida acontece de fato, né, no nosso dia a dia. E aí, o mensal é interessante para que a gente tenha as metas desse mês e essas metas sejam os direcionadores do que a gente vai fazer em cada semana, fora e incluindo também o que é preciso fazer no trabalho, né? Que a área, acredito que é a área de responsabilidade que ocupa mais o nosso tempo na vida adulta. O planejamento trimestral pode ser interessante para que a gente quebre esse planejamento anual em partes menores e essas partes menores direcionem o que poderá ser feito nos meses. Então a gente pega as metas anuais, né, ali de um longo prazo, pensando nesse recorte do ano. Então, até dezembro, até 2025, eu quero realizar tais coisas. E aí, como que eu vou realizar essas coisas? Como que eu vou alcançar essas metas? Eu vou distribuir essas metas ao longo do ano. E aí, eu posso distribuir isso ao longo do trimestre, pensando que, como cada trimestre, corresponde ali às estações, e a nossa vida também muda um pouco a cada estação, a cada período, né, desse ano, a gente pode encaixar melhor quais são as metas para a gente pode ver qual meta encaixa melhor em cada período, né? Qual período é mais favorável para essa realização de metas, até também focando na disponibilidade de tempo, na capacidade de realização, no tempo que é necessário para se preparar e para executar essas atividades. E aí eu já falei um pouquinho do anual, né? O semestral, na maioria das vezes a gente não foca muito nisso, mas pode ser interessante fazer um balanço, né, no meio do ano ali, para ver o que já foi feito e o que ainda poderá ser feito dentro desse ano, ficando mais mesmo como um ponto de revisão desse planejamento anual. E o planejamento de vida é esse que considera os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, partindo disso, a gente pode ampliar, né, essa visão do que é esse planejamento de vida, que a gente parte lá de uma coisa mais distante, mais subjetiva às vezes e menos detalhada, para o que a gente pode fazer agora, né, no dia a dia. Então a gente parte de um objetivo de longo prazo, que não precisa ter uma relação com o médio prazo nem com o curto prazo,
mas todos eles vão ter relação com as nossas metas, com nossos projetos e com as nossas tarefas, né? Aqui no final tá projeto repetido, mas na verdade é tarefa. Então, a gente pode, por exemplo, querer em 10 anos adquirir uma coisa de maior valor, uma casa, um carro, fazer uma viagem mais longa, com nossos contextos que são diferentes, né? O objetivo de longo prazo também pode ser fazer uma transição de carreira, pode ser mudar de trabalho, e aí qualquer um desses objetivos vai estar relacionado com nossas metas de hoje, com os nossos projetos e com as tarefas que a gente está fazendo. Não precisa, né? Não significa que vamos fazer uma tarefa relacionada aos nossos objetivos de longo prazo todos os dias, mas vamos fazer nesse ano, nesse mês ou nesse trimestre. Poderão existir tarefas relacionadas a esse objetivo de longo prazo. Por exemplo, pode ser que para esse objetivo de mudança de carreira, eu tenha que começar a fazer uma capacitação diferente, eu tenho que começar a fazer uma pós-graduação diferente, eu tenho que me inserir em um espaço, eu tenho que agregar mais um tempo de trabalho. E isso tudo tem que entrar agora na minha rotina, ou numa rotina daqui a 6 meses, né? Ou na rotina do ano que vem, e eu vou ter que me preparar para isso financeiramente, a minha disposição, a minha capacidade de realização. E aí eu vou fazendo essa preparação para que ano a ano eu consiga avançar no sentido, né? Nessa minha caminhada para realizar esse objetivo de longo prazo. O objetivo de médio prazo é a mesma lógica, o de curto prazo também. A única coisa que muda é esse horizonte. Então, é pensar o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de estar, quem eu gostaria de ser daqui a 10 anos, né? O que eu quero estar realizando, o que eu quero estar vivenciando daqui a 10 anos. E aí a gente quebra para de 3 a 5 anos, o que eu quero ser, estar, realizar daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos, esses objetivos eles podem ser mais adequados a esse prazo de alcance, de realização, né? Pode ser uma viagem mais curta, pode ser uma viagem nacional, pode ser simplesmente esse curso, essa capacitação, né, que vai ser necessária para essa mudança de carreira. E aí, dentro do objetivo de curto prazo, que são esses 2 anos, né? O que cabe nesses 2 anos para começar no próximo e finalizar no outro? O que cabe nesse intervalo? Pensando nessa mudança de carreira, tem essa capacitação que eu vou fazer de 3 a 5 anos, finalizar. E aí, o que eu vou fazer nesse curto prazo? Economizar para poder financiar, né? Para poder custear essa capacitação. Eu vou fazer uma renda extra para que eu consiga juntar essa grana. E aí a gente insere outros contextos, outros elementos nesse objetivo que cabe nesses 2 anos, que é uma coisa também que dentro desse horizonte está mais palpável, mais tangível. E aí nem todos os objetivos de curto prazo vão estar relacionados aos de longo prazo. Nem todos de longo prazo vão ter um objetivo de curto prazo, isso vale também para o de médio prazo. Então pode ser um objetivo de curto prazo para mim fazer uma viagem dentro do meu estado de férias, fazer um curso de curta duração, participar de um evento, né? Nesse intervalo que vai também me capacitar, que vai me ajudar nesses outros objetivos de médio e longo prazo. E aí, dando continuidade, né? Como a gente já pensou nessa realidade aqui dos horizontes de planejamento, né? No método GTD, né, o método lá do David Allen, a gente vai ter algumas camadas de planejamento que ele vai ter são níveis também, mas que lá eles chamam de horizonte, se eu não me engano. E aí os objetivos, né, que é esse planejamento de vida, tá em um horizonte. Abaixo desse tem outros, e aí metas, princípios. É uma coisa também que se baseia muito nos princípios. Que é, o que a gente valoriza,
o que a gente quer imprimir em todas as nossas ações, né? Que a gente traz essa coisa, o que a gente quer que exista nos nossos dias, na nossa vida, nas atividades que a gente faz, como que a gente quer que as outras pessoas nos vejam. Então, junto ali com as áreas de responsabilidade, é sempre importante também lembrar dessa questão dos princípios. Para onde os meus princípios me levam, né? Quais são esses valores que você carrega? Tudo isso também tem que estar relacionado aqui, tem que estar considerado, né, na hora de pensar nossos objetivos. Por exemplo, dentro da minha cultura de trabalho, eu quero estar num ambiente que é assim, eu quero fazer um trabalho que seja transformador, que ajude a sociedade, né, que tenha um caráter socioambiental, e aí eu não vou poder, né, não vou gostar, não vai ser interessante para mim, não vai fazer sentido com os meus princípios se eu me inserir num trabalho que não preze isso, que não preze o respeito, a empatia pelo outro, que não me respeite. Então, esses princípios da gente também acabam por influenciar, acabam por estar refletidos nos nossos objetivos. E aí, como eu disse, eles estão relacionados a essas áreas da vida. E aí, a partir desse pensamento aqui dos objetivos, né, de um horizonte maior, a gente vai quebrar isso para metas. Então, a gente pode simplesmente pegar, analisar o que desses objetivos podem estar no nosso ano, e a gente, ou nesses próximos 2 anos, né? Para a gente definir quais são as nossas metas, que é isso que define mais ação, né? Então, dentro de mudança de carreira, qual é a ação que eu posso fazer nesse ano de 2024? Que essa meta ela vai ser muito nítida, né? Tangível, palpável, vai ter uma forma da gente medir ela, né? De acompanhar. É uma coisa que é importante, né? Tem a sua relevância e que tem um prazo específico, um prazo definido também. Então, até dezembro de 2024, eu quero ter participado do simpósio, do evento, da capacitação tal, que vai colaborar com os meus objetivos de médio e longo prazo. E aí, a gente pode pegar essa meta do ano e quebrar ela em metinhas, etapas, outras etapas, né? Que podem ser metas trimestrais, que vão virar metas mensais. E aí essas metas viram projetos. Por quê? A meta tá ali muito grande, né? E um projeto, ele vai ter ações relacionadas a ele. Então, a meta de, ao final do ano, ter participado desse evento, né? Vamos pensar assim, pode virar um projeto de ir ao evento. E aí, para eu ir ao evento, eu tenho que providenciar passagem, hospedagem, ter uma grana para gastar lá, ter a inscrição, ou me relacionar com pessoas, entrar em contato com pessoas para viabilizar essa minha participação. Então, isso também é um projeto. A meta acaba por virar um projeto, porque a gente precisa definir essas especificidades desse projeto, né? O que vai colocá-lo em movimento. Então, pessoas envolvidas, custo envolvido, atividades envolvidas e essa coisa de mensuração. Então, em julho eu tenho que estar com essas coisas prontas para que eu tenha certeza que eu vá conseguir alcançar essa meta no final do ano. E aí, desses projetos a gente vai saber, né, quais são as nossas tarefas semanais, mensais, que aí a gente vai quebrando aquilo que está mais longe para uma coisa que está agora. Um outro exemplo de projeto que eu ia dar, por exemplo, é uma disciplina pode ser um projeto, um curso pode ser um projeto, que também pode ser uma meta. Então, por exemplo, eu tenho uma meta nesse ano de finalizar as disciplinas do doutorado. E aí, cada disciplina vai ser um projeto. Então, dentro dessa meta de eu finalizar as minhas disciplinas até 2024, e a minha mensuração é em julho eu ter fechado X horas que eu preciso de crédito e em dezembro ter fechado os 100% das minhas horas, cada disciplina vai ser um projeto, porque dentro da disciplina eu vou ter várias atividades para realizar, para fechar. Então eu tenho as tarefas, a participação nas aulas, a pesquisa, porque a gente tem várias definições de projeto, mas uma que resume bem é que um projeto é algo que a gente vai precisar de fazer mais de uma tarefa, 2 ou 3, né, para que ela seja
finalizada e um projeto tem começo, meio, fim e um objetivo. Então, esse projeto sempre está relacionado a um objetivo, sempre vai ter fim. E geralmente um projeto é uma coisa única, ela não vai se repetir. Quando ela se repete, ela pode ter uma característica parecida, mas como vai ter um objetivo talvez diferente, um prazo talvez diferente, é um projeto diferente. E aí, como eu falei, aqui é o final. Não era para repetir projeto, e era sem tarefa. E aí, essas tarefas são coisas que a gente pode resolver essa semana que vem, esse mês, esse ano. E são coisas mais pontuais, finitas, né? Comprar a passagem, pesquisar a passagem, definir qual vai ser a disciplina que eu vou fazer, me matricular, né? Procurar um edital de concurso, verificar quais são as disciplinas, os temas, os assuntos que eu tenho que estudar, fazer essa inscrição. Tudo isso vira uma tarefa que vai fazer parte de um projeto que está relacionado a uma meta, que está relacionado a um objetivo, que todos estão relacionados às áreas da vida e aos meus princípios. Aí a gente, né, pensando nesse movimento do projeto ali, a gente vai montar nossos planos de ação, né? Pensar no objetivo, na meta, quais projetos relacionados, começar a se movimentar e analisar os resultados. E, como eu já tinha falado, a gente, só para relembrar, que os objetivos de longo prazo estão relacionados ali a um horizonte de 10 anos, médio prazo dos 5 anos, curto prazo 2 anos. As metas do ano estão conversando ali com os nossos objetivos, com o nosso foco, com os nossos projetos, com o nosso planejamento semanal e mensal e com as nossas tarefas do dia. E para fechar, a gente tem aqui um diagrama do planejamento, repetindo ali aquele caminho, né, das realizações. E aí aqui tá certo, o finalzinho, né, que de projetos a gente parte para tarefas da nossa semana, do nosso dia. E aí a gente pode ter ali na parte de objetivos de vida, né, nesse planejamento de mais longo prazo, a gente precisa fazer esse exercício do autoconhecimento para nos entender, saber quais são esses princípios que eu falei, saber quais são essas coisas que a gente quer realizar, que a gente quer experienciar, que a gente quer deixar como legado. Tem a questão da identificação das áreas da vida e avaliação dessas áreas da vida, que para fazer essa avaliação a gente pode utilizar uma roda da vida. A gente pode montar essa pirâmide de realizações, que eu trouxe aqui um exemplo no papel, né, que poderia ser colocar qual é o objetivo, colocar qual que é o horizonte, se é um objetivo de médio, curto, longo prazo, e aí sendo qualquer um desses, colocar qual objetivo outro que ele está relacionado, as nossas metas, os projetos relacionados, e no final as próximas ações, que são as tarefas, e também os resultados-chave, que é isso que vai nos ajudar a fazer um monitoramento desse alcance desses objetivos. E aí a gente pode chamar isso de pirâmide de realização, né? A gente começa ali do topinho de uma coisa mais distante e chega aqui na base com muitas tarefas. E a gente tem que ter a visão do que a gente quer realizar a cada mês, a cada ano e manifestar isso. Aí ali no nível de metas, a gente tem as metas para o ano, para o semestre, para o trimestre, para o mês, como eu já citei. E os projetos, eles podem estar num plano de ação, podem se transformar ali em próximas ações, que são as tarefas, e podem ser projetos que estão ativos, incubados ou pausados. Ativos são aqueles que estão em movimento, né? Estamos fazendo, estamos em andamento. Os incubados são aqueles que foram pensados, mas estão ali no ladinho, esperando o momento mais propício, um momento melhor para ser realizado, né? Principalmente se você já estiver fazendo muita coisa, ele pode esperar um pouquinho, se puder esperar um pouquinho. E os pausados são aqueles que, por algum motivo, foram paralisados e a gente vai analisar se vamos continuar ou se aí, né, o ativo é esse que está em movimento, o incubado é esse que pensamos, tivemos a ideia, mas não é o momento ideal para ele, ou porque não temos ainda as condições necessárias, ou porque estamos fazendo muitas coisas e não dá para fazer ele agora. E os pausados, que aí pode ser nessa dinâmica de estou fazendo, mas ele pode esperar e eu vou dar atenção a outra coisa. Ou estou fazendo e não faz mais sentido continuar por algum motivo, por alguma mudança, e aí ele vai ficar pausado e vai ser deixado para trás. E aí, acredito que fica sendo um resumo, né, um direcionamento para entender melhor essas nuances dos nossos objetivos, do nosso planejamento de vida, para o nosso planejamento de futuro,
como eu falei aqui, dos projetos a gente cai para as tarefas dessa semana, as tarefas de hoje, lembrando sempre que um planejamento sempre faz parte de algo maior. Então, planejar o dia não é suficiente por conta disso de que a gente precisa ter essa visão, né, do todo, para que a gente consiga entender o que é interessante para eu fazer hoje, o que é interessante para eu fazer amanhã, o que é interessante para eu fazer daqui até sexta-feira, o que é interessante para eu fazer daqui até o final do ano, o que é interessante para eu fazer em janeiro, o que eu consigo fazer no próximo trimestre. Então a gente sempre está relacionando esses momentos para de fato nos movimentar no sentido daquilo que a gente quer realizar, no sentido daquilo que a gente quer ter, daquilo que a gente quer ser. E se a gente só fica aqui planejando o dia, a gente não consegue ter essa visão, né, do inteiro e fica só pensando no que é urgente, nas urgências, nos imprevistos e muito mais relacionado às coisas que chegam através dos outros, né? A demanda do outro, do que de fato aquela demanda que a gente cria para alcançar essas coisas que são importantes para a gente. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esse tema, né? É um tema que a gente pode discutir muito ainda, né? Sempre pode ser agregado um exemplo e alguma coisa específica de contexto. Mas ficamos por aqui. Obrigada por assistir até aqui. Espero que tenha gostado. Deixa aqui o seu like e compartilha com alguém se você acha que essa pessoa vai também gostar desse conteúdo. Até a próxima!